Bom dia, amados irmãos. Graças a Deus estamos juntos novamente para continuarmos esse nosso crescimento espiritual lento e gradual, conforme a capacidade individual de cada um e aquilo que Deus quer que a gente faça pelo reino dele. Amém? Hoje nós teremos a aula 6 da revista Compromisso, da editora Convicção, atrelada à Convenção Batista Brasileira. E nessa aula 6 nós vamos conhecer um pouquinho da didática, a maneira como Jesus ensinava, a forma didática de Jesus ensinar. Ele tinha uma característica totalmente especial, muito especial. Ele estimulava o raciocínio, para que a pessoa pudesse entender pela razão e não pela emoção. Não aquela emoção que arrepia, que te faz vibrar e de repente apaga. A razão permanece, para que a gente possa prestar culto racional a Deus. Para que todos possamos prestar esse culto racional a Deus. Em espírito e em verdade, onde quer que a gente esteja. Ok? Esse culto racional a Deus, anotem aí, Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1, toca nesse assunto. Vamos em frente e que Deus nos abençoe. Deus amado, Deus querido, submisso à tua justa, santa, perfeita e soberana vontade, meu Pai. Eis-me aqui para compartilhar com os irmãos o quase nada que eu sei e a cada aula que eu dou. Pouco ensino, mas aprendo muito mais. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Conforme o teu querer. E que todos que estiverem participando dessa aula possam, ao final dela, compreender tudo o que precisa ser compreendido. E possamos, todos nós, alunos e nós, professores, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Amém? Vamos lá. Texto áureo da lição de hoje, meus irmãos. Está lá em Mateus 12, 28. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Os fariseus não entendiam isso, não compreendiam essa particularidade específica e divina de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Vamos lá, quais são os objetivos gerais para todos nós? Vocês que estão assistindo e eu que estou ministrando essa aula. Amém? Objetivos gerais, compreender que o ser humano é muito mais valioso do que aqueles rituais religiosos, cheios de minúcias dentro das igrejas, enquanto não for feito com o coração, na razão, no amor de Cristo, pouco sentido ou nenhum sentido tem. Vocês compreendem isso? Nós precisamos entender o significado das parábolas de Jesus. Isso nos objetivos gerais. E nos objetivos específicos, essas parábolas nos levam a refletir sobre os valores eternos do reino de Deus. Que é importante e indispensável nisso tudo é saber, entender, compreender o que está lá em Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Grava bem isso. E por falar em parábolas, antes de Jesus estar conosco, teve uma parábola muito marcante. Muito marcante. Tem pessoas que odeiam ouvir a verdade, porque são praticantes da mentira, do engano, da tapiação. E tem outros que, investidos de altos cargos, nem sequer abrem a porta para te atender, para ouvir o que você tem a dizer para eles. Nós somos crentes em Deus que tudo pode. E eles acham que podem tanto ou mais que Deus. Alguns deles, vocês sabem quem são. A respeito das parábolas, o que são elas? São, digamos assim, como chaves que abrem nosso entendimento. Mas tem uma maneira de tocar no assunto
que faz a pessoa refletir de dentro para fora e enxergar a realidade que ela se negava a ver. Vocês compreendem isso? Vejamos lá. Em todas as parábolas está impregnado o ato de semear a própria palavra de Deus, a palavra da salvação. Veja lá em Marcos 4,14. O que semeia a palavra, o que semeia a palavra. Isso no verso 14. No verso 31, essa palavra é como uma semente, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. E vocês conhecem depois a sequência. Transforma-se numa árvore enorme, onde se aninham os pássaros, onde os animais descansam à sua sombra, e o próprio homem descansa na sombra dela também. Tá certo? Vejamos lá em João 4, 36, 37, ainda a respeito de semeadura. Quem semeia espera colher, né? Espera colher, deseja colher aquilo que plantou. Tem muita gente que está colhendo hoje, que semeou ontem no passado, nas atitudes e nas palavras que proferiu, e hoje reclama do presente, está só colhendo o que foi plantado. Quando falou, usou da palavra, a palavra dele, a palavra nossa, a palavra minha, que agride, que fere, que dói mais do que um tapa, dói mais que um tiro, dói mais que uma espada, um corte de espada. Então veja só, o que ceifa, o que colhe, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, não para esta. Para que assim o que semeia, tanto o que semeia quanto aquele que colhe, ambos se alegrem, se regozijem, confraternizem pelo resultado. Pois é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que colhe, é o que ceifa. Tá certo? Ainda sobre essas palavras e atitudes, porque semeamos também com atitudes, e deixamos de semear quando nos omitimos de servir ao próximo. 2 Coríntios 9, versos 6 e 10. E digo isto, o que semeia pouco, ele pode colher muito? Fala sério. O que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância, que espalhe a semente para todo lado, que sejam sementes do bem, que sejam sementes da paz. Em abundância ceifará. Ora, aquele que dá a semente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também nos dá pão para comer. Que ele multiplique essa nossa sementeira do bem para a glória do reino de Deus e aumente os frutos da nossa justiça. Eu já vou meio que explicando o texto que está aqui para a gente compreender melhor. 2 Coríntios 9, versos 6 e 10, como falamos no início. Vamos lá para Gálatas agora? Gálatas 6, verso 8. Porque o que semeia na sua carne, presta atenção, a glutonaria, aquele prazer de comer, de beber, de se deliciar com as delícias dos restaurantes caros, né? Daquelas comidas, eu não diria proibidas, mas comidas que causam danos ao nosso organismo, bebidas fortes, para quê? O que semeia na sua carne para saciar seus desejos, seus instintos, da carne, do corpo temporal, que é pó, ceifará, colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Dá uma olhadinha aí embaixo. PGM. Esse grupo de pessoas abençoadas, com reuniões abençoadas, semeia a melhor semente. A semente da palavra da salvação eterna. Eu tive a bênção de Deus de chegar à Igreja Batista participando antes de células familiares do estudo bíblico. Foi ali que eu comecei a me sentir mais à vontade na busca do entendimento dentro da palavra, que eu queria aprender, mas não sabia nem como fazia. E o PGM é aquela mesma célula, mas com inovações que tornaram ainda muito melhor, muito mais eficiente.
Informe-se pela secretaria da igreja, você conhece todos os grupos de PGM e certamente tem um perto da tua casa, ok? É a bênção de Deus. Bênção de Deus, grande bênção. Eu falei de uma parábola que foi antes do tempo de Jesus. Falei das autoridades que se recusam a ouvir verdades e se você bobear, eles te acusam de desacato e te mandam prender. Pensa como convencer uma pessoa de alto nível, de alto posto, de que ele cometeu um grave erro. Profeta Natan. Olha só o que ele falou. Vocês vão ver para quem ele falou. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E Ana tinha crescido com ele e com seus filhos. Era da família dele ali. Do seu bocado comia, ou seja, do que ele comia, ela comia também. E do seu copo ela bebia também. E dormia em seu regaço. E a tinha como filha. Sabe de quem eu estou falando, né? E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e de tomar das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do pobre homem e a preparou para o homem que viera a ele. E Davi, que estava ouvindo isso de Natã, reagiu, né? Vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E Natã diz a Davi, tu és este homem. 2 Samuel 12, versos 1 a 7. Vocês percebem? Se ele fosse acusar diretamente a Davi, Davi tinha autoridade e era sanguinário, poderia ter mandado matar o profeta Natã, ou ele mesmo poderia ter eliminado Natã ali. Mas quando ele acusou ele mesmo. Ele acusou a ele mesmo. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha sua boca, o que cerra seus lábios, é tido por entendido, passa por sábio. Provérbios 17, verso 28. Davi havia cometido um erro gravíssimo com Batseba e com Urias. Urias vivia nos campos de batalha e quando voltava, em vez de ir para casa para ficar com Batseba, dormia à porta do palácio para proteger o rei Davi. Esse que no linguajar comum lhe puxou o tapete. Então a parábola, ela dá uma remexida para nos trazer o entendimento de dentro para fora. É bênção sobre bênção. Muito bem, essa primeira parábola de hoje, aí sim, de Jesus Cristo, fala do semeador. E nós já demos umas sementes da semeadura no início. Mateus 13, versos 3 a 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, na beiradinha do caminho, e vieram as aves e as comeram, e outra parte caiu entre pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, as queimou, secaram, porque elas não tinham raiz. Não tinha por onde crescer a raiz, estavam no meio das pedras. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Também morreu. Você percebe? Mas outra semente caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é muito importante. Já tem explicação mais à frente ali. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhe falas por parábolas? E ele respondeu, porque a vós outros
Meus discípulos, não está escrito, mas são eles, era com eles que Jesus estava falando, a vós outros, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles não lhes é concedido, pois ao que tem, lhe se dará, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso é muito sério. Por isso, lhes falo para eles, que não são os meus discípulos, por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, ou seja, não se dão conta, eles não percebem, olhando eles não veem, não percebem, e ouvindo não se dão conta, nem entendem, de sorte que nele se cumpre o que Isaías tinha dito. Vocês vão ouvir com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vocês verão com seus olhos e de nenhuma maneira percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que ver com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que, profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Lembra da semente de mostarda falada ainda há pouco? Numa pregação de um dos cultos recentes foi comentada a questão de João Batista ser maior que os profetas. Existem sementes enormes e o grão de mostarda bem pequenininho. Existem pessoas de alto nível, de altas autoridades, né? Mas existem aqueles bem pequenininhos, bem humildes, que só vêm para servir, vêm para cumprir uma missão na terra. João Batista veio e tudo o que ele fez foi voltado para preparar a vereda para Jesus Cristo, de quem ele não era digno, nem ao menos de desatar as alparcas, as sandálias, o calçado de seus pés. E ele falava, importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. E Jesus falou em relação a ele. João Batista era maior que os profetas, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então veja que a soberba e orgulho não são aceitos por Deus. Precisamos ser humildes diante de Deus, reconhecer que Ele está na direção de nossas vidas. Ele nos permite passar por lutas, por dificuldades, por perdas, por ganhos, por várias situações, mas para nos tornar melhores, muito melhores, porque tem algo infinitamente melhor do que achamos que é bom, do que achamos que é ótimo, do que achamos que é excelente. Ainda é nada diante do que Ele tem para nós. Mateus 13, 18 a 23. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. É complemento do quadro anterior. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado à beira do caminho. Percebe? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. E recebe logo, com alegria, com emoção. Nós falamos da razão no início. Recebe com emoção, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalize. Não, o próprio Pedro, você estava com ele. Não, eu nem o conheço. Olha o tamanho do angu que deu depois. E completando ali, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não serve para nada. Mas esse coração quebrantado, que pode ser o teu, que pode ser o meu, e que certamente é de todos que amam a Cristo e o reconhecem como
nosso Senhor, nosso Salvador, está escrito ali, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ainda que você plante uma obra só, uma semente apenas, mas traga para Jesus 30 almas, pensa no valor disso, considerando que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vamos semear o bem? Está no Evangelho. Mateus 13, 24 a 30. Meus irmãos, outra parábola Jesus propôs a eles, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E os servos apressadinhos já foram chegando, dizendo: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Serenamente ele respondeu: um inimigo fez isso. E nós sabemos quem é o inimigo. É o diabo, o próprio Satanás. E os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Todo entusiasmado. Percebe a emoção? Aquele sentimento, nossa, nós temos que fazer alguma coisa para salvar a plantação do nosso Senhor. Vamos arrancar esse joio. Tadinho. O trigo você tira ele facilmente do solo, mas o joio não. E você acaba tentando arrancar o que não presta, você vai prejudicar os bons. Deixa eles crescer junto. E Jesus respondeu: não. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, vocês vão encontrar em vários trechos da Bíblia, no tempo do Senhor, no tempo oportuno, e aqui está no tempo da colheita, mas tudo aponta para um mesmo momento, o tempo de Deus. Ele dirá aos ceifeiros, aos que colhem: ajuntai primeiro o trigo, atai-o em feixes. Ajuntai primeiro o joio, mas no momento certo, no momento oportuno. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, a boa semente, recolhei-o no meu celeiro. Entenda-se, esse celeiro de Deus é o reino eterno. Amém? Vamos em frente. Em Mateus 13, 36, 43, outra explicação dessa outra parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do inimigo, do maligno, que o semeou, e é o diabo. A ceifa é a consumação do século, é o tempo oportuno de Deus. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E não adianta tirar todos os dentes, porque esse ranger de dentes aí será em espírito, é uma expressão figurativa do sofrimento que essa gente vai ter, e não é por um momento. Essa fornalha acesa já é o inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. De novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, Deus quer que todos se salvem, mas Ele mesmo aponta para os vasos de honra e os vasos de perdição. É um assunto complexo demais para abordarmos em simples escolas bíblicas. Ok?
Outra parábola em Mateus 13, versos 31 a 35, dizendo: o reino de Deus dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É a terceira vez que trocamos nesse assunto. Não queira ser grande, ser famoso, ser poderoso. Não serve para nada isso. Não adianta acumular montanhas de riquezas. Você não vai levar nem um palitinho de dente. Tá bom? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. E disse-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus também é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Parábolas são histórias reais ou poeticamente descritas, imaginárias, certo? Mas para mostrar, para quem não quer entender, para mostrar um fato que vai intrigar quem não quer entender, vai instigar essa pessoa a querer entender, quando ela consegue perceber o errado da parábola é justamente ela. Foi o que Natan fez com Davi. Percebe? Então, essas parábolas é uma técnica extraordinariamente preciosa para que possamos entender o que é o reino de Deus, como será e o que devemos fazer, além de crer e obedecer. Tá certo? Mateus 13, do 44 ao 52, fala de um tesouro oculto. Vamos ler? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante também a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, faz a mesma coisa que o outro lá, vende tudo que tem, se desprende de tudo que tem para pegar alguma coisa maior e muito mais valiosa. Quando nos desprendemos das coisas que temos para pegar outro bem terreno maior do que nós temos, cuidado, nosso coração pode estar preso nesse tesouro. Você compreende isso? Veja só. Então, o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede lançada no mar. Então saem os missionários no mar do mundo, nas muitas nações do mundo, arregimentando seguidores para Cristo. E vem muitos desses peixes. Ele não disse que seríamos pescadores de homens? Consegue perceber agora? Esse mar onde eles vão pescar peixes realmente, em termos proféticos, o mar envolve as nações. E os peixes das nações são esses homens, essas pessoas que nós precisamos atrair para Jesus. O pescador usa a rede, nós usamos a palavra. E permita ao Senhor que caia essas palavras em bons ouvidos, em bons corações. E quando a nossa rede estiver cheia, nos arrastarmos para a praia, vamos assentar, mas não vamos ser nós que vamos separar. Porque isso não compete a nós não devemos julgar ninguém, para não sermos julgados. Os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os peixes bons para os cestos, e os ruins deitam fora, jogam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. De novo isso? Não é exatamente de novo. É apenas uma outra explicação do mesmo fato que está aí às portas para acontecer de um momento para outro. Ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai que está nos céus.
meus discípulos, vocês entenderam todas estas coisas? Jesus perguntando para os seus discípulos. E eles responderam, sim. Então ele lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Para que coisas novas e coisas velhas? Para que entenda o valor das coisas velhas que apontaram para as boas coisas novas e aqui seja reconhecido nas novas a boa nova do Evangelho. E que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma santa e abençoada semana para todos vocês, no poderoso nome de Jesus. E meus irmãos, minhas irmãs, espero ter conseguido transmitir um pouquinho desse quase nada que eu sei. Fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome dele próprio. Amém? Forte abraço a todos.